Fala pessoal, muito boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Mais um episódio do Papo Público. Hoje eu tô com um cara muito especial aqui, um cara que eu queria Legal. conversar já há bastante tempo e ele aceitou o convite. Foi um cara super solícito que aceitou o nosso convite imediatamente. Então isso é muito legal. A gente fica muito feliz quando a gente recebe esse carinho de volta, porque a gente sabe que a agenda dos políticos de forma geral é sempre muito complicada, eles têm sempre muitos compromissos, né? Então a gente fica feliz de estar podendo receber hoje aqui no nosso estúdio um grande cara, um grande Obrigado, mano. representante aí do MBL, agora o Partido Missão, né, também, Obrigado. que estão se organizando aí nessa nova jornada. Ítalo Moreira, obrigado, cara, por estar mais uma vez aqui e mais uma vez não, né, mas estar aqui comigo hoje fazendo esse bate-papo. Obrigado, Imagina, meu viu? irmão. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no Papo Público. Fico muito honrado com o convite. Agradeço também aí os internautas e telespectadores que vão nos acompanhar. Fico muito feliz e é uma honra, meu irmão. Estamos aqui para bater esse papo, né? E a gente fica muito agradecido pelo convite e espero estar aqui também em outras oportunidades. Com certeza, Ítalo, vai ser um prazer Vai ser receber a você mais nossa. vezes aqui. Então, eu queria começar perguntando para você, acho que é uma pergunta simples, mas introdutória e importante, até para mim também entender um pouquinho mais sobre a sua relação com o MBL, né? A gente sabe da força que é o MBL no Brasil hoje, né? E a gente tem aqui você na cidade de Sorocaba como um dos grandes nomes do MBL no Brasil, e eu queria saber um pouquinho da sua história com o MBL, como é que começou, você também é um cara jovem, e Obrigado. acho que começou cedo essa relação ali, o MBL também é um partido não, mas um movimento jovem também, né? Se você puder contextualizar um pouquinho para nós, por favor. Olha, eu sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre do Núcleo de Sorocaba, né? Nós iniciamos em janeiro de 2015, então estamos aí completamos, né, 11 anos nesse período todo, né? Eu conheci o Kim Kataguiri antes mesmo dele ser do MBL, quando ele era porta-voz dos Estudantes pela Liberdade. Eu nunca fiz parte dos Estudantes pela Liberdade, mas sempre tive uma admiração e conhecia o trabalho deles, né? Eu sou de um tempo que falava que a direita cabia dentro de uma Kombi, assim, né? Então lá atrás, então, tipo, desde 2012, eu já era ativista na cidade de Sorocaba, já entrava com denúncia no Ministério Público, seja para derrubar leis que prejudicavam os empreendedores, seja para denunciar a corrupção. Então a gente sempre teve esse trabalho. E aí, em dezembro de 2014, ali, o MBL deve surgir mais ou menos em outubro, novembro de 2014, fazendo as primeiras manifestações contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né, e também contra a corrupção, etc. E aí eu sempre gostei do liberalismo, né, do conservadorismo, e não tinha um movimento de direita no Brasil, não existia isso, né? Pelo menos movimento na questão do movimento popular, tinham movimentos acadêmicos, né, como Estudantes pela Liberdade, etc. Uhum. E aí, quando eu vi que o Kim, né, foi pro MBL, eu vi que era um movimento popular de direita, que é algo que não existia, eu me interessei, né, eu conheci o Kim, falei, pô, Kim, eu tô interessado e tal, mandei mensagem, e eles falaram, cara, funda o núcleo de Sorocaba e tal. Até que a página no Facebook do MBL tinha tipo 10 mil pessoas quando eu ingressei ali no MBL. E aí a gente começou a montar o núcleo. Eu convidei alguns amigos que também eram do Estudantes pela Liberdade na cidade de Sorocaba, ali inicialmente o Dr. Lucas Gandolfi, né, o Stefano, né, o Eliel, e aí algumas pessoas também que vieram com antipetismo, tipo o Robson, né, e várias outras pessoas, eram tipo 8 pessoas no início, mais ou menos, Carpegiani, a Pamela, né, e aí nós criamos o núcleo, né, inicialmente a primeira tarefa que a gente teve foi organizar a manifestação pelo impeachment da Dilma no dia 15 de março de 2015. Inclusive foi uma coisa muito... eu lembro que a gente fez uma reunião com a Polícia Militar, o comandante perguntou assim, viu, qual é a expectativa de público? Porque a gente fez tudo certinho, né? A polícia sempre foi muito solícita, né? A gente chama mais para segurança das pessoas, as nossas manifestações sempre foram muito bem organizadas, né? E aí a gente foi conversar com o comandante, qual é essa expectativa de público, né? Eu falei, comandante, eu acho que vai 300, 600 pessoas. E quando chegou no dia, foi a maior manifestação política da história de Sorocaba. Na Praça do Canhão tinha 35 mil pessoas que foram saiu da Praça do Canhão e foi até o Parque das Águas, né? E tinha mais 15 mil pessoas lá. Esses dados são dados da Polícia Militar, da URBS, né? Então, totalizando ao todo, no auge do evento, que no final tinha
50 mil pessoas, era Caraca. muita gente, cara. Você olhava na marginal, Eu assim, lembro a gente disso. estava em cima do caminhão de som, você via, olhava pro horizonte, era pessoas, assim, eu era lembro. gente, e bonito, cara, tipo, tudo verde e amarelo, o pessoal cantando hino nacional. Cara, foi um dos melhores dias da minha vida, assim, foi um dia muito especial, né? E a gente continuou o trabalho, né, também pelo MBL, derrubando outras leis, por exemplo, em 2015 proibiram o transporte por aplicativo na cidade de Sorocaba. Eu, juntamente com o Lucas e outros membros do núcleo, entramos com uma ação no Ministério, derrubamos a lei que proibia o transporte por aplicativo em Sorocaba e várias outras leis, né, que fizemos várias denúncias também e continuamos a atuação, né, inclusive também a segunda maior manifestação da política de Sorocaba foi em dia 13 de março de 2016, né, também pedindo o impeachment da presidente Dilma, que foram 25 mil pessoas ali que reuniram ali na Praça do Campolim, né, foi um evento também muito grande, né, e foi muito legal, e assim, era interessante porque a gente não desistiu, porque todo mundo falava que o impeachment não ia dar nada, não sei o quê, e depois dessa grande manifestação, a gente fazia tipo manifestação, até o pessoal atacava a gente na época da esquerda, falando assim, uma manifestação de gato pingado, que era tipo 10, 15 pessoas, e a gente foi batendo, né, e novamente até ganhar corpo, né, o MBL foi muito importante, né, ele fez a Marcha pela Liberdade para protocolar o impeachment lá, saiu de São Paulo, foram até a pé Brasília, né, eu participei também, por exemplo, do acampamento, a gente acampou para poder caçar a Dilma, fizemos a Operação Minerva para converter votos de deputados que estavam em cima do muro, né? Então, acredito que o papel do MBL foi fundamental para o impeachment, até porque no início, por exemplo, o próprio Vem Pra Rua não defendia o impeachment, outros movimentos defendiam coisas tipo intervenção militar, coisas assim fora da realidade política, constitucional, né? Então a gente defendeu a legalidade e tinha um objetivo tangível, algo que era concreto, né? E foi impeachment e teve esse resultado, essa atuação, esse trabalho e também várias outras manifestações que a gente teve bons resultados, né? Por exemplo, prisão em segunda instância, a reforma tributária, questão da reforma trabalhista, a própria questão também da reforma previdenciária, porque a gente tinha um problema que é quebrar a nossa previdência, até hoje a gente tem, na verdade, né? Então o MBL ele pautou muito pela coerência. A gente nunca foi pro lado do populismo, né? A gente perdeu muito apoio, às vezes, político, porque a gente preferiu abraçar aquilo que era mais correto, mesmo que não fosse popular. Sim. E isso que você traz, Ítalo, é muito interessante, porque eu vivi muito isso também, né? Na época eu não participei das manifestações, mas eu acompanhei muito de próximo, muito de perto. E de fato foi um movimento, e até a próxima pergunta que eu queria te fazer era justamente isso, porque eu lembro muito desse momento. E foi das primeiras manifestações de direita que eu vi, e sendo de uma forma muito livre, assim, muito espontânea, né? Como você falou, inicialmente você tinha uma expectativa de 300 pessoas, a hora que você viu tinha 50 mil por conta do inconformismo do atual cenário político da época, né? E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: hoje a gente percebe que o movimento da direita ele mudou muito desde a época ao qual teve esse primeiro movimento tão expressivo do MBL. O que eu quero dizer é que quando a gente percebia esse movimento do MBL inicial, era um movimento que parecia ser um ato também mais jovem, era uma galera que estava também se interessando mais por política, estava revoltada com aquela situação e tal. E hoje a gente já vê, pelo menos majoritariamente, uma parcela muito mais indo para um lado de um bolsonarismo, por exemplo, do que propriamente linhas voltadas para o MBL, né? O que você vê que mudou nesse sentido? Eu acredito que assim, o MBL, né, era o organizador, não necessariamente a manifestação MBL. Eu acho que isso que é interessante, mas o MBL direcionava a pauta, e eram pautas concretas, né? Então, o que a gente quer? Porque assim, nós tivemos as manifestações de 2013, por exemplo, a gente quer o combate à corrupção e tal, mas não tinha algo definido. E o MBL traz definições assim concretas. Olha, a gente quer o impeachment da Dilma, a gente quer prisão em segunda instância, nós queremos as 10 medidas de combate à corrupção do Ministério Público, nós queremos... Era muito assertiva as questões, né, que a gente pedia, tinha um objetivo. As manifestações bolsonaristas, e eu acho que isso é um problema, porque você vê que foi perdendo força, porque elas são muito mais personalistas, né? Elas giram em torno de uma pessoa, não de uma ideia, de uma proposta, uma causa de país.
Por exemplo, eu lembro, por exemplo, o MBL defendeu sempre muito a lava-toga, né? Uhum. As manifestações bolsonaristas por exemplo, é contra o STF, mas o que você quer fazer com o STF? Né? Não tem uma coisa assim concreta, e na prática, inclusive, é antagônico, porque, por exemplo, o pessoal fala, a gente é contra o STF, não sei o quê, mas, por exemplo, Bolsonaro e o próprio Flávio, quem não acredita na gente, só olhar lá o vídeo do próprio Flávio, falando do próprio Jair Bolsonaro. Eles mataram a lava-toga, a CPI da lava-toga no Senado, né? Inclusive, um dos motivos do Major Olímpio romper com o Bolsonaro foi isso, né? O Major queria levar a cabo a CPI da lava-toga, visando a punição e envolvimento dos ministros do STF em supostas irregularidades, que eu acredito assim, eu tô falando suposto porque, né, mas para me precaver juridicamente, mas acredito que tenha muitas. A gente tá vendo agora o caso do Vorcário, do Banco Master, envolvimento do Toffoli e tal. E também a gente vê o próprio envolvimento do Bolsonaro com o fortalecimento do STF. Por exemplo, o nosso deputado Kim Kataguiri tem um projeto de lei que defende o fim das decisões monocráticas do STF e algumas propostas de reforma do STF que foram sabotadas pelo governo Bolsonaro, né? E inclusive também uma outra coisa que vale lembrar, que em março de 2019, após a COAF pegar transações da família Bolsonaro envolvendo o Flávio e o próprio Jair, né, ligando o Adriano Nóbrega, né? Então as pessoas falam, Bolsonaro combate a criminalidade e tal, né? E só para deixar bem claro, eu fui o primeiro cara a criar a página do Bolsonaro em Sorocaba em 2014, Bolsonaro Sorocaba, eu até dei ela depois, eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno de 2018 de maneira muito abrangente, votei em 2022 no segundo turno contra o Lula no Bolsonaro, mas assim, votei com aquela questão. Sim. Por quê? O Adriano Nóbrega, que é um bandido, morreu, que é bandido mesmo, Adriano Nóbrega morreu trocando tiro com a polícia. Né? A polícia matou ele. Sim. Não, matou ele trocando tiro, porque ele estava tentando matar a polícia queria prender ele. E esse Adriano Nóbrega, a mãe e a mulher dele trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, assim, uma mãe e uma esposa de um bandido morto pela polícia, não tô falando uma pessoa normal. Sim. Tô falando um cara que foi morto trocando tiro com a polícia, a mãe e a esposa trabalharam no gabinete de Flávio. Né? Então, assim, e o cara já era bandido, líder de facção criminosa no Rio de Janeiro, uma ficha criminal extensa, envolvido com vários tipos de crime, né? Esse é o tipo de cara que tinha relação com o Flávio Bolsonaro, que a COAF, não é o que eu estou inventando, a COAF pegou as transações entre eles, né? Então tem movimentação financeira que chega inclusive no próprio Jair, na Michelle Bolsonaro, né? E o COAF pegou. E o Jair Bolsonaro, o Flávio na época entrou com uma liminar. Aliás, o próprio Jair queria derrubar o presidente da COAF, que foi nomeado pelo Sérgio Moro na época, e estava tendo um desgaste entre o Sérgio Moro e o próprio Jair, que vai culminar na saída do Moro, aquele racho. Mas nessa época o Flávio entra com uma liminar pedindo a suspensão das investigações da COAF. Né? E o que acontece naquele período que o Toffoli aceita a liminar do Flávio, né? E suspende as investigações, não só dele, mas de vários criminosos que estavam sendo investigados com a inclusive traficante, bandido, né? E o que acontece nesse momento? O Toffoli começa a indicar pessoas para o governo Bolsonaro e para o judiciário através do próprio Jair Bolsonaro. Exemplo, né? O próprio Augusto Aras, petista histórico, né? Lembrando que o Toffoli é petista, né? Então, foi advogado, PT, foi indicado pelo Lula e tal. Então, o Toffoli, ele indica para a PGR, né, o Augusto Aras, petista histórico, inclusive a indicação do Bolsonaro. Olha que coisa bizarra, o Augusto Aras, que era crítico à Lava Jato, ele vai destruir a Lava Jato, os promotores da Lava Jato sempre foram desconfortáveis contra Augusto Aras. O Augusto Aras vai perseguir muitos promotores, pessoas envolvidas na Lava Jato, inclusive o próprio o Delanhol, etc. Inclusive muitas pessoas vão pedir demissão, né? Pessoas que foram importantes na Lava Jato, muito profissionais ali, pessoas da Polícia Federal também tinham críticas ao Augusto Aras, que era contra a Lava Jato, ele se colocava assim publicamente,
E o Augusto Aras teve, lembrando, esses cargos passam por uma votação, uma sabatina no Senado. A bancada do PT aprovou o Augusto Aras, votou favorável e defendeu ele publicamente. Quem não acredita, só pesquisar a matéria da época, vai achar a imprensa. Então, Augusto Aras é uma pessoa indicada pelo Jair Bolsonaro, um petista, que deu festa para a cúpula do PT, que foi indicado. Posteriormente, o Toffoli vai indicar para o governo Bolsonaro o Cássio Nunes, né, que também é um petista histórico, é o cara que inclusive vai dar o voto de Minerva para deixar o Lula legível. Inclusive quando acontece essa decisão, a imprensa questiona, tem vídeo, questionando o próprio Jair Bolsonaro. Ele fala que se tivesse que soltar o Lula, tinha que soltar mesmo. Pergunta pro Eduardo Bolsonaro, tem um vídeo dele, ele fala assim, que era bom e que isso acontecesse, que ia unir de novo a direita, né? Só que é uma coisa absurda, né? Imagina, uma indicação do Bolsonaro soltando um corrupto, né? Que o Lula nunca foi inocentado dos seus crimes, né? Na verdade, dentro dessas nomeações do Bolsonaro, esse clima que ele vai destruindo a Lava Jato com suas nomeações, você coloca eles falam que a Lava Jato foi julgada de maneira errada, que não podia ter sido em Curitiba, tinha que ter sido em Brasília, esse tipo de coisa. Então o Lula nunca foi inocentado, né? Essa é uma jogada, né? Essa é o que vai ali tirar o processo dele, né? E aí, além do Cássio Nunes ter esse histórico de ser também contra a Lava Jato, de ter tido apoio da bancada do PT no Senado, a mulher dele trabalhava como senador do PT. Então, esse tipo de nomeação. Aí tem o Mendonça, que tentaram vender a imagem que o cara é evangélico, papapá, que é uma baita balela, porque o Mendonça hoje, inclusive, está tentando blindar o Toffoli nessa questão do Vorcari, do Banco Master, né? O Mendonça simplesmente só fez o livro de bibliografia autorizada do Toffoli. O cara só escreveu o livro. Só isso. E o cara tipo elogia o Toffoli como se fosse né? E esse cara vai virar ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro e posteriormente vai ser indicado para ser ministro do STF, né? E o Mendonça tem apoio também da bancada do PT no Senado. E posteriormente, agora, recentemente, já no governo Lula, né, o próprio Flávio Bolsonaro, que não assinou a CPI da Lava Toga lá atrás, dizendo que isso ia criar uma crise institucional, né, que sabotou o Major Olímpio, que queria levar a cabo a investigação do STF, ele possivelmente votou no Zanin, que é advogado do Lula, para indicação da STF. Tem que falar dele, tem o vídeo, ele elogiando, falando que o cara é um legalista, não sei o quê, uns papos meio estranhos, né? Então, eu acho que é isso que tem aí essa nossa divergência, né? Porque o MBL rompe muito o Bolsonaro por conta exatamente disso. Não, perfeito, Ítalo. Foi super claro, porque, de fato, esse é um ponto que pega muito, né? A gente percebe que existe essa questão dentro do bolsonarismo que é muito forte, né? Essas questões institucionais também, como você traz ali até mesmo alguns exemplos relacionados às próprias articulações do Flávio, já existe um histórico bem pejorativo nesse sentido, eles né? não ligam para as pessoas. Eles fizeram as pessoas... E assim, eu não sou contra bolsonarista, né? Eu acho que o problema é a família Bolsonaro, porque existem pessoas muito de bom coração, por exemplo, muitas pessoas foram lá, por exemplo, aqui no próprio Santo Rosário, foram em frente ao quartel, essas pessoas estavam indo de bom coração lá, baseado numa pauta, acreditando numa questão ali. Ele usou essas pessoas, inclusive quando deu ruim, ele falou que não tinha nada a ver com isso, ele foi para os Estados Unidos, deixou as pessoas, o pessoal que foi do 8 de janeiro foi preso lá, lógico, e assim, nem tava nem aí, cara, eles tipo... deixar as pessoas... E muitas pessoas começaram a acordar, inclusive o Bolsonaro, exatamente por conta disso. Principalmente aqueles apoiadores mais intensos, essas pessoas que ficaram em frente ao quartel, etc., percebeu que ele era um covarde, né? Tipo, aquela pessoa colocou a vida dela em risco pelo país e tal. Não tô nem defendendo o que ela tava, o que ela pretendia, mas a intenção dela, a intenção dessa pessoa é que ela estava lutando pelo país dela, etc. Ficou sob sol, chuva, né? E tava ali, né? De bom coração, né? E essas pessoas foi deixada à margem, o cara tava nem aí. Inclusive, a gente vê
a covardia dele durante os julgamentos. Ele fala que não tem nada a ver com isso, né? Fala do Xandão, mas chamou o Xandão para ser vice dele. Sabe, umas coisas muito assim. Controversa, né? Parece que no fundo eles estão preocupados só de fato com eles mesmos. Ali, cara, para mim, assim, o Lula e o Bolsonaro têm um acordão que é até mesmo essas nomeações do Toffoli feitas no passado, né? E é tipo uma guerra fria, sabe? Sim. Eles jogam as pessoas contra elas, né? Então vai um apoiador do Bolsonaro preso, etc, etc. Mas assim, eles ficam na deles, assim. E agora eu queria fazer uma pergunta pro exterminador de pedágio. Foi muito legal, eu vi que você fez uma postagem, mas uma luta muito boa, cara, apesar da brincadeira, mas uma luta muito boa. Porque de fato o pedágio, a gente que tá de fora, eu até tenho acompanhado algumas entrevistas do Tarcísio, justificando a implementação do pedágio. Não sei qual é a sua relação com o Tarcísio, mas eu olhando aqui como jornalista e como cidadão, como munícipe, é difícil, cara. A gente não consegue olhar para bons olhos para um pedágio, né? Cara, E mesmo com as justificativas que o Tarcísio traz, alguns pontos sobre melhoria, etc., mas a gente sabe que o Estado brasileiro, de fato, ele tem capacidade, se ele fosse melhor gerido, os recursos, de fato, fossem aplicados para infraestrutura, até mesmo de forma um pouco mais estratégica, não haveria necessidade disso. Agora com a concessão, CCR aí, enfim, você vem lutando muito contra isso para tentar blindar Sorocaba e região. Queria que você passasse um pouquinho dessa atualização para nós. Olha, cara, a minha relação com o Tarcísio, né, eu votei nele, o Guto fez parte da base dele e agora, eu acho que ele fez um bom trabalho na questão de segurança pública, com a nomeação do Derrit, foi muito assertiva, tal, diminuiu os índices criminais, mas tem muitas coisas assim que eu não concordo no governo, né? E essa questão do pedágio, para mim, não tem nenhum tipo de justificativa, porque, primeiro, eu sou liberal, defendo, né, concessões, privatizações, mas tem que ter uma lógica, tem um raciocínio. O raciocínio o Estado não tem dinheiro para construir uma via, né, ou para melhorar aquela via. Então, a iniciativa privada vai pegar uma estrada, vai construir uma estrada do zero, ou pegar uma estrada igual aquela de Piedade, que é uma estrada vicinal, que não é nenhuma rodovia, vai fazer a duplicação, etc, e melhorar. Algo que não aconteceu, eles simplesmente meteram pedágio em estradas que já existem, que foi gasto dinheiro público. Já tem duplicação, né? Inclusive. Duplicação, inclusive, essa de pedágio eu acho tão absurdo, para mim é uma estrada vicinal, aquilo não é uma rodovia, que foi botado no pedágio lá, né? Não tem nem acostamento, é uma estrada extremamente sinuosa, né? De alto risco, né? E aí vem até que para mim isso é uma balela, isso não justifica em nada. Falar, mas vai colocar iniciativa privada, vai arrecadar dinheiro e vai fazer melhor. Depois, qual a lógica disso? Não faz sentido. Então, tipo assim, você vai dar um negócio pro cara, o cara vai ganhar dinheiro e o cara vai construir. Lógico, não tem, isso pra mim não tem sentido. Aí vem até mesmo a questão das irregularidades e ilegalidades, né? Por exemplo, o próprio pedágio dentro do perímetro urbano de Sorocaba é ilegal, cara. Não é eu que tô falando, tem decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive foi aí que a gente entrou. Né? Quando eu fiquei sabendo desses pedágios, eu já falei, cara, isso é ilegal. Eu peguei essa decisão do Supremo Tribunal Federal, fizemos uma peça, né, uma representação e encaminhei uma denúncia para o Ministério Público, que aceitou a nossa denúncia e nós conseguimos barrar esse pedágio. Inclusive foi até engraçado, quando o Ministério Público aceitou a minha denúncia, no dia seguinte o governador foi lá, inclusive porque um dia antes dele gravar um vídeo lá falando que não ia cobrar, etc., o Ministério Público aceitou a nossa denúncia e saiu, né, na imprensa toda de Sorocaba, na TV, etc. Né? E no dia seguinte ele correu lá com alguns deputados, né, falando, olha, a gente não vai cobrar e tal. Né? Mas assim, é legal, cara, nunca era para ter cobrado, não pode. A lei é muito clara, não pode ter pedágio no perímetro urbano sem caminho alternativo. Né? Aí os outros, as outras questões também vêm várias outras, esse nós tivemos já êxito. Estamos em briga com outros pedágios, juntamente com nossos vereadores e ativistas da região. Por exemplo, o nosso querido vereador de Salto Pirapora, Eduardo Sussumo, nós entramos com uma peça no Ministério Público, inclusive a gente acredita que vai conseguir derrubar, porque temos ali o bairro do Itim e o Jardim dos Ipês, né? Bem na divisa ali. É tão absurdo que o morador teria que pagar pedágio para ir para o centro de Salto Pirapora e também pagar pedágio para ir para o centro de Sorocaba. Para o cara poder ir no UBS dele, que é do outro lado da rodovia, ele teria que pagar pedágio. Lembrando que a rodovia foi feita com dinheiro público, está do mesmo jeito, não tem iluminação pública, não foi feita nenhuma infraestrutura lá, né?
E, inicialmente, inclusive, um morador mandou um e-mail perguntando para a empresa, olha, vocês vão cobrar pedágio nós? Porque, poxa, eu preciso ir 5, 6 vezes, né, para Sorocaba ou Sim, muito para comum, Salto, né? né? Aí falaram que ia cobrar, só ia ter um desconto, né? Só que não foi essa resposta que, por exemplo, a concessionária deu pro Ministério Público. Depois que a gente trocou a denúncia, né, foi dito, e a gente considerou uma pequena vitória já, dizendo que não ia cobrar, não explicaram como, né, como eles vão fazer, mas disseram no processo que não vai cobrar dos moradores daquela região, da divisa. Mas a gente está brigando para derrubar, porque ali a gente tem o Fiscar, né? Uma outra questão também que a gente levanta. Nós vivemos numa região metropolitana. O objetivo do Estado, inclusive existe a Agência Metropolitana do Estado de São Paulo, da Agência Metropolitana da região de Sorocaba, que não serve para nada, serve hoje como cabide de emprego, que tem um monte de indicação política de deputados estaduais, que deveria fazer um trabalho de integração dos municípios. Em vez do Estado fomentar a integração dos municípios da região metropolitana, os pedágios criam problemas, né, econômicos, né, de integração e sociais também. Então, por exemplo, pelo menos 2.000 pessoas de Sorocaba trabalham em alumínio, na CBA. E muitas pessoas, né, de alumínio trabalham em estúdio na cidade de Sorocaba. A mesma coisa em Salto de Pirapora. Muitas pessoas de Sorocaba trabalham em Salto de Pirapora, e muitas pessoas de Salto de Pirapora, inclusive o Diego, que trabalha comigo, ele mora em Salto de Pirapora, né? E vem trabalhar em Sorocaba, né? A esposa dele, a Evelyn, dá aula na Facens, né? Então ela mora também em Salto de Pirapora e vem trabalhar em Sorocaba. Então você está criando um mecanismo que vai prejudicar as pessoas no sentido de trabalho. Muitas pessoas dependem também, por exemplo, da saúde, por exemplo, o CHS, que é a referência, né, que nós temos aqui, o AME. Então muitas pessoas vão ter que pagar pedágio para vir no médico, né, ou para estudar, ou para trabalhar. Então, assim, é muito absurdo. Então a gente vem batendo nessa questão da região metropolitana, da falta de contrapartida, né? Ítalo, quero já aproveitar também e fazer uma pergunta para você referente ao Renan, que o Renan teve aqui na nossa região essa semana, teve em Sorocaba, passou por Votorantim também. E a gente tem acompanhado o cenário político hoje, o quanto a projeção do Renan também tem aumentado nas pesquisas, por mais que ele traga ali que ele não é muito favorável a essas pesquisas, né? Ele não dá a devida credibilidade para essas pesquisas, mas é uma opinião dele. Mas ele traz muito nos discursos dele de que não existe um segundo turno sem o Renan, né? E ele fala muito sobre acreditar de fato nesse projeto, como é o que todo mundo precisa fazer. E ele acredita muito na ideia de que ele será eleito. E a pergunta que eu te faço é, se nós tivermos Renan Santos presidente, nós teremos Ítalo Moreira ministro? Ah, não, ministro não. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, né? Tenho um trabalho que eu quero fazer no governo do estado, né? Até porque eu acho que carece muito. Um exemplo disso foi a questão dos pedágios. Ninguém da região percebeu isso. E também, assim, a gente tem uma desvantagem muito grande. Por exemplo, Sorocaba tinha o menor efetivo policial em proporção do estado de São Paulo. Inclusive, a gente brigou judicialmente com isso, fizemos articulação junto com o Guto para aumentar o efetivo, conversamos com o DEIT e conseguimos essa vitória, né, do aumento efetivo, etc. Mas, por exemplo, Sorocaba tinha um policial militar para mais de 1.000 habitantes, a média do estado de 1 para 440, né? E fora o próprio investimento na cidade, por exemplo, Sorocaba tem só um poupatempo, cidades como Santos, por exemplo, tem 2, 3, Bom Prata tem 5 lá, que tem 1, né? A nossa FATEC está com a estrutura dos anos 70, o nosso campus da Unesp é um dos menores do estado. Pô, você pega cidades menores que Sorocaba, o campus da Unesp é gigante, né? Mesmo a gente tendo, por exemplo, os 5 maiores cientistas mais influentes do mundo no nosso campus aqui, inclusive um britânico, né? Então, falta muito investimento aqui na nossa região por parte do estado, eu acho que é muito largado. A parte de saúde, então, é um caos. Para mim, o CHS, desculpa, a gestão que tá um lixo, né? Um lixo mesmo. A gente entrou com mais de 7 denúncias nos últimos 6 meses. Inclusive, essa semana a gente entrou contra como, por exemplo, uma criança que está desde dezembro lá, que é de uma família carente de Biúna. A criança pegou infecção hospitalar, que já é um problema, porque a gente fez uma denúncia anterior, lá não obedece à legislação de 2019 referente a ar-condicionado. Ar-condicionado não é só por questão de conforto térmico, é uma questão para evitar, inclusive, infecção hospitalar, para jogar vírus
e bactérias, por exemplo, para o chão e para o negócio puxar, né? Eles não obedecem à legislação de 2019, inclusive é muito frequente você olhar na fila lá de visitante, pessoas com ventilador na mão, porque não tem ar-condicionado lá. Inclusive, se você for abrir uma simples clínica de qualquer coisa, de estética, uma clínica de odontológica, que é bem mais simples, né? Com certeza vão te obrigar a ter um ar-condicionado decente e respeitar a legislação. Em um hospital daquele porte, não tem, né? E várias outras questões. Então, essa criança aí, ela teve infecção hospitalar, a criança apareceu com os 2 braços quebrados, né? A criança foi fazer uma cirurgia lá e por algum motivo o ponto estourou e o intestino da criança saiu para fora. Um monte de coisas assim absurdas, né? E várias outras. Inclusive, por exemplo, e é tão absurdo que a gestão ela não reconhece o problema. Então isso para mim, é o primeiro passo que eles não querem resolver. Inclusive, como eu sou vereador, não posso fiscalizar lá diretamente, eu não tenho essa competência por ser da esfera estadual e os deputados estaduais na região não vão lá. Eles de maneira enganosa, inclusive eu denunciei isso porque viola o Código do Consumidor, eles colocaram uma placa de um projeto de lei, não é lei, projeto de lei dizendo que era proibido as pessoas filmarem e registrarem foto. Isso é um absurdo. Não existe nenhuma lei que tenha esse tipo de restrição. Eles pegaram um projeto de lei e colocaram essas placas, né? E depois da nossa denúncia, eles tiraram essas placas porque é ilegal, né? E assim, eles davam carteirada. Porque a pessoa pode filmar e pode bater, é direito da pessoa. O que a pessoa não pode fazer, muitas vezes, é expor isso na internet. Para não filmar uma pessoa, às vezes, nua lá, ou um servidor e tal, por conta da LGPD, direito de imagem, mas ele tem o direito de filmar. Até para ter como uma prova que está acontecendo uma irregularidade lá. Então, ele pode usar aquilo lá para mandar para um parlamentar, mandar isso para o Ministério Público, né, para a própria secretaria, para a ouvidoria. Então, assim, ele tem o direito. Então, a gente tem um descaso muito grande. Então, meu foco é brigar como deputado estadual. É uma coisa que eu tenho, essa vocação. Eu sinto essa necessidade na nossa região, né? Essa falta de representatividade, de defender os interesses de Sorocaba, a própria questão da internacionalização do aeroporto de Sorocaba. Por exemplo, eu como vereador, acabei entrando em várias pautas do estado que não era do município, né? E aí a questão do Renan, eu acho que ele está fazendo um trabalho diferente, bacana, e a gente vem apoiando, eu acredito muito na candidatura dele, vem crescendo. Tem 3 pesquisas que ele acredita muito, que ele aparece realmente nesse cenário de crescimento, né? Ele conquistou muito, principalmente a geração Z, né? Ele perde só para o Lula na geração Z, mas ele está avançando, agora ele começa a atacar outras gerações no sentido de mostrar as propostas, porque assim, as pessoas que ouvem o discurso dele, a maior parte da população brasileira que não conhece, acabam concordando, como por exemplo, o combate à criminalidade de fato, né? Tratar como inimigo de Estado a bandidagem, né? Fazer uma operação como foi feita em El Salvador pelo Bukele, de prender realmente líder de facção criminosa. O bandido não quer se entregar, tem que matar mesmo o bandido. Eu acho que ele vem com muita coragem, inclusive ele já vem recebendo ameaças, né, do Comando Vermelho, do PCC, e ele vem nessa linha mesmo de combater o crime. Logicamente também ele tem pautas importantes na economia, em outras pautas, mas ele está pegando esse problema da segurança pública, não só de combater a criminalidade do bandido, etc., né, mas também do colarinho branco. A gente vê agora a questão do Banco Master, ele batendo com muita frente, né, que foi um crime assim absurdo, um crime financeiro, né, os caras pegaram uma área, por exemplo, o Banco Master pegou uma área do tamanho maior que o país de Portugal, né, áreas públicas, disse que aquilo era deles, conseguiu vender crédito de carbono para a Europa, gerou mais de 60 bilhões de reais em crédito de carbono e ninguém viu. Pô, você não acha que, por exemplo, bota aqui um carrinho de cachorro-quente aqui para vender aqui na frente aqui do coisa, se a prefeitura uma semana não vem pegar o cara, ninguém viu uma área do tamanho de um país, cara. Então, assim, a gente vê a corrupção, e fora que o sistema financeiro nacional é extremamente rígido, então não justifica as irregularidades que aconteceu, é corrupção na veia, ministro STF envolvido, a mulher do próprio Alexandre de Moraes recebendo aí mais de 100 milhões de reais de maneira lícita, né? Pagamento por dentro, né? O envolvimento do Toffoli no cassino. Então, a gente está vendo essas aberrações aí, inclusive nosso deputado federal Kim está atuando bastante aí na questão da CPI, etc., para poder
pegar esses bandidos e mandar pra cadeia. Esse era um ponto até que eu ia te falar e eu queria te perguntar, Ítalo, qual que é o seu ponto de vista? Porque assim, na minha percepção, cara, apesar de toda a irregularidade, mas Vorkaro é um cara bilionário. A gente nunca viu um bilionário, de fato, pagar pelos seus devidos crimes que ele cometeu aqui no Brasil. Você acredita mesmo que ele vai ser penalizado, que essa história vai ter um desfecho favorável para a população? Ou você acha que isso vai... Eu acho que a população precisa se mobilizar. Uhum. Se ela não mobilizar, porque ele tem envolvimento, por exemplo, o cunhado dele doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro, do próprio Tarcísio, do outro lado também doou dinheiro para vários deputados da direita e também para o pessoal da esquerda. Sim. Né? Então, você tem vários parlamentares bolsonaristas e petistas querendo brindar, inclusive o próprio governo querendo brindar, tá todo mundo envolvido, né? Inclusive os ministros do STF. Então, assim, se a população não ficar atenta e ficar caindo em discurso de político, porque teve político aí criando situação que viajou no jatinho do Vorkaro, entendeu? Uhum, Então, assim, a população tem que ficar mais atenta à questão ali de entender as pautas, né? De falar, pô, quem quer receber o dinheiro, qual é o interesse? Né? E se não houver um foco, né? Igual a gente ficar gastando energia em manifestações que não levam a nada, o pessoal devia realmente focar. Olha, queremos aqui o afastamento do próprio Alexandre de Moraes, do Toffoli, queremos aqui a prisão do Vorkaro, queremos a delação premiada. Então eu acho que é isso. Uhum. Aí a gente é num lugar. Perfeito. E, Ítalo, para trazer um cenário agora um pouco mais sorocabano aqui também, né? Você já falou um pouquinho da sua pré-candidatura para deputado, né? É um movimento importante que você está fazendo também. E aí eu queria já encaixar duas perguntas em uma só. A primeira é sobre a sua tendência quase que óbvia de mudança de partido, promissão, né? Porque hoje você ainda não está filiado ao partido novo, acabou de nascer e tal, mas eu só queria ter essa convicção de que acredito que obviamente você vai se candidatar a deputado pela Missão. Gostaria de saber sua... Sim, eu venho pela Missão, eu saí pela porta da frente da União Brasil, Uhum. né? Sem perda de mandato. Né, tenho uma gratidão pela União, principalmente pela União local, que me deu independência durante o nosso mandato, nunca ficou interferindo em nada. O Irã é uma pessoa que é o presidente municipal de muita palavra, muito conhecido exatamente por conta disso. Ele me deu uma carta de saída do partido sem perda de mandato, né? Nós ingressamos na Justiça Eleitoral e estamos aguardando. Não houve uma manifestação favorável da Nacional e da Estadual. A gente está esperando só o despacho do Judiciário, né, da Justiça Eleitoral, para que a gente possa sair de maneira tranquila, também para não comprometer nosso mandato de vereador. Né? Então eu venho candidato a deputado estadual, né, pela Missão. Perfeito. E para a gente encerrar, Ítalo, eu queria só saber a sua percepção de que fim vai dar essa história de Rodrigo Manga em Sorocaba. Olha, eu acredito que nós trabalhamos bastante fiscalizando esse governo. Lá em 2021 ingressamos com uma ação no Ministério Público referente ao Centro de Estabilização Covid, né, onde foi identificado aí o superfaturamento de 150%. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, eu acho que é uma pessoa que sempre nos ouviu, sempre foi aberto diálogo, mas a gente sempre focou nosso trabalho de fiscalização, né? São mais de 2.000 requerimentos de fiscalização aí contra o Executivo, mais de 100 denúncias do Ministério Público, né? Eu acredito que dentro do nosso trabalho, que a volta dele não é algo bom, inclusive a gente votou favorável à comissão processante, visando ali até mesmo a cassação, depois do relatório, inclusive da Polícia Federal e do Ministério Público, que foi baseado em muitos requerimentos e denúncias que nós fizemos, né, ao longo do nosso trabalho. Então eu acho que é isso, eu acho que a volta dele pode ser um grande problema na cidade de Sorocaba, tem um rumo hoje de 500 milhões de reais, muito por conta de pedaladas, assim como aconteceu no governo Dilma Rousseff. Eu acho que o Fernando, ele tá tentando consertar vários problemas, né, que foram deixados, né, diminuindo um pouco os cargos. Então a gente vem nesse tipo de pensamento, né, a gente acredita nisso e vamos continuar fiscalizando, continuando denunciando. É o que a gente fez ao longo desses 5 anos, né? E tentando, a gente derrubou mais de 100 milhões de reais de contratos superfaturados, né? Editais, etc. Por exemplo, eu estava até comentando
sobre a som dos mictéis. Eram 8 milhões de reais de som dos mictéis, que custa 100, 150 reais. O edital estava coisa de mil e poucos reais. A gente derrubou isso. A gente também recuperou mais de 56 milhões de reais do Fundo Nacional de Educação para construção de 12 creches. Então, a gente vai continuar nosso trabalho de combate, né, de fiscalização. Mas não tenho nada contra a pessoa. Sim. A pessoa, pelo contrário, eu acho que é uma pessoa carismática, uma pessoa educada, sempre me tratou bem, né? Então, nessa parte eu não tenho que arrumar. Até sempre ouviu minhas pautas, as pautas que a gente levou lá, a pauta da lei das universidades, várias outras, sempre ouviu. Porém, né, a gente nunca deixou de fazer o nosso trabalho de fiscalização. Perfeito. Então tá bom. Pessoal, conversei hoje aqui com Ítalo Moreira, vereador de Sorocaba. Ítalo, muito obrigado por responder todas as perguntas, todos os esclarecimentos. Trouxe, acho que, uma visão muito importante sobre o seu mandato, sobre o seu futuro também, na sua carreira, né? O que você está como objetivo aí. Desejo muito sucesso para você. E quero agradecer também a todo mundo que acompanhou, assistiu aqui toda a nossa entrevista com o Ítalo Moreira. Se você quiser deixar um recado aí para quem está nos assistindo. Opa, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, fico muito feliz, espero estar em outras oportunidades, agradecer o pessoal que nos acompanha e também me colocar à disposição, o pessoal que quiser conhecer o nosso trabalho, nosso Instagram e Facebook é Ítalo Moreira SP, tudo junto, nosso WhatsApp é o 15 981 15 5768, na Câmara Municipal nosso gabinete é o 5, o pessoal pode colar lá e toda sexta-feira a gente atende nosso comitê das 9 da manhã às 17 horas, lá na Avenida de Varfufru, número 395. Maravilha. Ítalo, muito obrigado mais uma vez. Agradeço, pessoal, mais uma vez a vocês que acompanharam a entrevista. Fiquem com Deus e nos vemos na próxima entrevista. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, Manzoni. Fechou? É isso? Você que Chique, manda, meu foi de irmão. boa?